Olá pessoal, bem-vindos ao nosso 11º tutorial. Como toda a parte de fotografia já foi tratada nos tutoriais específicos de fotografia, então eu decidi juntar nesse tutorial os temas fotografia e áudio. Se você tem dúvidas adicionais com relação à fotografia, assista os tutoriais da parte especificamente de fotografia para complementar essa sua formação. Bom, a fotografia ela pode ser definida num filme como a parte responsável pela construção dos registros das imagens que foram parte da história. Para cinema, para vídeos, o fotógrafo é o operador da câmera, realmente, que vai acabar gravando aquelas cenas que você deseja para o seu filme. Essas cenas, né, elas são gravadas em normalmente 24 quadros por segundo, mas isso pode variar. Nós temos hoje em dia já no mercado câmeras com 30 quadros por segundo, 60 quadros por segundo, 90 quadros por segundo. Ou seja, em cada segundo seria o equivalente a registrar 24 fotos, ou 30, ou 60, ou 90. Então, no vídeo, nós vamos trabalhar todas as técnicas da fotografia, só que com uma quantidade de fotos muito superior. Bom, ela torna a realidade todas as ideias elaboradas no período de pré-produção do filme, sobretudo aquelas ideias apresentadas no roteiro. Aqui eu vou então apresentar apenas alguns elementos da fotografia para o cinema, porque como eu falei, né, outras questões relacionadas à fotografia já foram tratadas em outros tutoriais. Então, um primeiro elemento que pode ser utilizado é a baixa profundidade de campo, ou o bokeh. Vocês podem ver nessa imagem que todos os elementos atrás do pássaro eles estão desfocados. Isso faz com que, além de você ter um efeito artístico interessante, você consiga apresentar para o seu espectador apenas o foco na imagem daquilo que você quer mostrar, nesse caso o pássaro, sem você ter competições de outras imagens do fundo. O lens flare, ele é um efeito que é provocado pela incidência lateral da luz na sua objetiva. Então vocês podem observar aí acima da cabeça desse tucano de bico verde que você tem ali uma luz, né, uma iluminação ali diferente, né? Parece aquele efeito de luz divina. Isso pode ocorrer às vezes por inabilidade do fotógrafo. Ele não sabe retirar esse elemento. Então fica vazando essa luz nas suas cenas. Mas quando isso é feito com habilidade, ou seja, a intenção é justamente provocar esse efeito, isso não vai aparecer em todas as imagens do fotógrafo e, portanto, o efeito vai ser interessante. Não é exagerado. O Golden Hour seria, né, a hora dourada, ou seja, aquela iluminação que nós obtemos sobretudo no pôr do sol. Isso provoca ali uma paleta de cores com tons de amarelo, laranja, que são muito interessantes de você compor artisticamente. E a regra dos terços, ou a proporção áurea, nesse caso aqui eu apresento uma imagem que está utilizando a regra dos terços, ou seja, o seu frame, o seu quadro foi dividido em 3 colunas e 3 linhas, e o ideal é que você coloque o seu tema mais relevante da imagem em um dos nós, né? Ou seja, um dos encontros das linhas com colunas. O panning é aquele efeito no qual você concentra, né, o foco da sua imagem em um tema que está em movimento e o fundo, portanto, ele vai ficar totalmente desfocado, uma vez que você está acompanhando o movimento do seu tema, no caso aqui um pássaro, e aí então os outros elementos da cena acabam tendo esse efeito de desfoque. Contraluz, que é um dos grandes desafios do fotógrafo, né? Quando você tem que fazer uma fotografia
na qual o seu tema fotografado ele tem pouca luz e o fundo dele está muito iluminado. Então você pode resolver isso utilizando fontes de luz artificial, ou se, como nessa foto aqui dessas lavandas, o seu interesse é justamente provocar um contraluz, né, onde você vai ver um destaque na silhueta do tema fotografado, você provoca ali um efeito artístico bem interessante. E a fotometria, que são todos os conjuntos, né, de técnicas, nós temos um tutorial só falando de fotometria, para que você consiga a composição ali de um resultado, melhor dizendo, né, de uma iluminação do seu interesse. Não necessariamente a sua iluminação tem que estar sempre com a fotometria zerada, né, essa barrinha vermelha, né, no centro da régua do fotômetro. Você pode variar isso para pontos à direita ou pontos à esquerda se você quiser uma cena mais ou menos iluminada. Com relação ao áudio, esse é um dos grandes tópicos, né, do cinema, e a produção de um bom áudio é tão fundamental para uma boa experiência, uma experiência agradável, né, na audiência do filme, com uma compreensão, muitas vezes, se você está fazendo o registro, né, de uma entrevista, a compreensão do que é falado e assim por diante. Uma vez que você não conseguiu captar o áudio adequadamente por algum problema na captura mesmo, né, então fica muito difícil você corrigir esses defeitos. Por isso, a necessidade de você investir, né, um pouco de empenho aí na hora da captação do áudio. Ela envolve o trabalho técnico e artístico de registrar diálogos, ruídos e música para a construção da dimensão sonora de um filme, pontuando e realçando a narrativa. Para isso, o ideal seria a captação em estúdio, na qual você consegue eliminar os ruídos de fundo, mas quando você tem que fazer uma cena externa, então você pode usar artifícios para que você consiga captar apenas o áudio do seu interesse ou pelo menos privilegie o áudio do seu interesse. Isso pode ser feito com alguns equipamentos que direcionam a captação do áudio. Então os equipamentos para captação do áudio são fundamentais e posso destacar alguns deles, como o gravador, o microfone, fone de ouvido, softwares de edição, mas existe uma grande quantidade de equipamentos disponíveis e o domínio, né, da manipulação, né, do uso desses equipamentos é fundamental para uma boa qualidade de áudio. Além disso, fique atento ao uso de trilhas sonoras, sons quaisquer que tenham direitos autorais. Assim como imagem, o áudio também é protegido pela nossa legislação, não só a nossa, mas de outros países também. Então, para você utilizar algum áudio, você vai pagar os direitos autorais daquele áudio, por exemplo, uma música conhecida, ou mesmo você pode procurar áudios que estão livres de direitos autorais. Existem pessoas que produzem sons, efeitos sonoros, até músicas mesmo, e disponibilizam gratuitamente para o uso na internet. Então faça aí uma busca por esses sites e você vai encontrar uma fartura de materiais à sua disposição.